Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa série Investindo do Zero, hoje vamos falar sobre outros tipos de investimento. Falaremos então das debêntures, LCI, LCA, fundos de investimento, ETFs, BDRs, criptoativos. Temos muitas informações importantes aqui para você que está iniciando nesse mundo fascinante que é o mundo dos investimentos. Muita coisa aí que abrirá sua mente, abrirá seu horizonte de conhecimento. Tenho certeza que despertará o interesse para você buscar cada vez mais e se aperfeiçoar cada vez mais e ter melhores rentabilidades, melhores resultados. E o melhor de tudo é que é de graça. Então já peço a você que se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Eu sou Augusto Gouveia, este é o canal Financeiros. Então, como eu disse, vamos começar aqui pelas debêntures, né? Mas falaremos também aqui sobre LCI, LCA, fundos de investimento, ETFs, BDRs e criptomoedas. As debêntures são títulos de dívidas emitidos por empresas para captar recursos no mercado. São títulos aí de renda fixa, não possui garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Os objetivos da empresa: financiar projetos, reestruturar dívidas. Os objetivos do investidor: diversificação de investimentos, recebimento de juros periódicos e maiores rentabilidades. Então, as debêntures, elas não, como foi dito que elas não possuem garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Portanto, quando você investe nesse tipo de ativo, você tem possibilidade de rentabilidades maiores, porém seu risco também é maior. Então, se a empresa vier a quebrar, você perderá ali o seu valor investido. Os tipos de debêntures: pré-fixadas, pós-fixadas, híbridas e incentivadas. As incentivadas são isentas de imposto de renda, pois os recursos captados ali são para investimento em setores que trazem desenvolvimento para o país, como por exemplo, infraestrutura. Como investir? Então, as debêntures são negociadas no mercado de capitais, podem ser adquiridas através de corretoras de valores. LCI, LCA, fundo de investimentos. Começando aqui por LCI e LCA. Então, letra do crédito imobiliário e letra do crédito do agronegócio. São títulos aí emitidos por bancos, né, para captar recursos para esses segmentos: imobiliário, setor imobiliário, e para o setor do agronegócio. Então, os recursos captados nessa modalidade de investimento, por exemplo, se você investe em uma LCI, o banco vai pegar esse recurso e investir ele, vai usar ele para fornecer créditos que que sejam investidos no setor imobiliário. Então, para empresas que investem no setor imobiliário, você não pode investir em outros setores. Mesma coisa acontece com a LCA, que o recurso captado ali através da LCA será investido no agronegócio. De 2024 para cá houve algumas mudanças na LCI e na LCA, que é referente à carência desses títulos. Então, até fevereiro de 2024, o prazo de carência para uma LCI era de 3 meses e da LCA também 3 meses. Então, quando você investia nesse tipo de ativo, você não podia resgatar esse recurso antes dos 3 meses. Então, a partir de agosto de 2024, houve uma mudança, onde o prazo da LCI passou para 12 meses e o prazo da LCA passou para 9 meses. Essa mudança foi até maio de 2025. Aí houve muitos questionamentos com essa mudança, né? Houve muitos questionamentos do porquê dessa diferença para LCI 12 meses e LCA 9 meses. Então, o governo unificou. Então, passou 9 meses para cada, 9 meses para LCI, 9 meses para LCA. Então, até antes da primeira mudança, até fevereiro de 2024,
estava tendo muitos investimentos nesse tipo de ativo, pois a rentabilidade é interessante, né? Porque são, são investimentos isentos de imposto de renda, então você tem uma rentabilidade boa e tem a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então você tem um risco baixo. Então muitos investidores estavam procurando esses ativos. E o que estava acontecendo? Muito dinheiro, né, destinado para esse tipo de investimento e outros ficando de lado. Então o governo aumentou esse prazo de carência e, e até maio de 2025, quando igualou ali para 9 meses, né, 9 meses para LCI, 9 meses para LCA, aumentando esse prazo de carência, diminuíram os investimentos nesse tipo de ativo. Então, as instituições começaram a ter dificuldades para captar recursos, tanto para crédito imobiliário quanto para o agronegócio. Então, o governo, a partir de maio de 2025, mudou novamente, passando aí o prazo de carência para 6 meses, tanto para a LCI quanto para a LCA. Para a LCI e LCA indexadas ao IPCA, o prazo da LCI continua 36 meses e o prazo da LCA 12 meses. Então não houve mudança nesses dois tipos de ativos. São investimentos de renda fixa, então LCI e LCA são investimentos de renda fixa. Até 2025 são isentos de imposto de renda. Possui a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, como eu disse. Para 2026, há a previsão de uma cobrança de uma alíquota de imposto de renda em torno de 5% sobre os rendimentos. Fundos de investimento. São condomínios de investidores que reúnem recursos para aplicar em conjunto no mercado financeiro. Então, a soma do dinheiro dos investidores forma o patrimônio do fundo, que é aplicado por um profissional, que é o gestor, que é quem vai administrar esses recursos. Os tipos de fundos de investimentos, a gente tem ações, títulos de renda fixa, ouro, derivativos, ativos internacionais e criptoativos. Possui taxa de administração, que é a taxa ali para o funcionamento do fundo, né, onde você vai cobrir as despesas do fundo, despesas com funcionários, taxas, né, diversas outras despesas aí que é para manter o fundo funcionando. E temos a taxa de performance. Geralmente os fundos de investimento, eles têm um índice de referência. Então, quando o gestor consegue bater esse índice, ele é cobrado ali uma taxa de performance. Devido a essas cobranças, a essas taxas, que tornam alguns fundos não muito interessantes, pois você pode perder rentabilidade quando comparado ali a carteiras administradas de forma individual. Supondo que você estude, aprenda aí, você é inscrito aqui do canal Financeiros, né? Vem acompanhando os vídeos, vem aprendendo sobre investimentos. Então você vai estudando com o passar do tempo, vai aprimorando suas técnicas, aprendendo mais como que funciona e você monta a sua carteira. Supondo aí que você consiga bater o Ibovespa, né, que é a nossa bolsa aqui, a Bolsa Brasileira, a B3. Então aquela rentabilidade ali é toda sua, né? Você tem aquela rentabilidade para você. Quando você investe em um fundo de investimentos, por exemplo, um fundo de ações, e esse fundo consegue bater o Ibovespa, se lá na lâmina do fundo estiver dizendo, né, que lá no regulamento do fundo diz lá que tem essa cobrança da taxa de performance, então quando você bater o índice Bovespa ali, vai ser cobrado essa taxa de performance, que é uma remuneração ali do gestor, então isso diminui a sua rentabilidade. Tributação come cotas. No resgate, a incidência de imposto de renda sobre a rentabilidade do fundo, obedecendo aí a tabela regressiva de imposto de renda, que é ali o prazo de resgate até 180 dias. Você tem a alíquota de imposto de renda de 22,5%, de 181 a 360 dias. Você tem a alíquota de 20%,
De 361 dias a 720 dias, você tem a alíquota de 17,5%. Acima de 720 dias, você tem a alíquota de IR de 15%. Se você fizer o resgate em menos de 30 dias, incide também o IOF, que é 96% sobre os rendimentos, até zerar no 30º dia. Então, com o passar dos dias, vai caindo essa alíquota ali, né, do IOF, até ela zerar. Se você resgatar depois dos 30 dias, não é cobrado IOF. Na maioria dos fundos, incide também o Come Cotas, que é o imposto de renda cobrado mesmo que não haja resgate. Então, a cada 6 meses ocorre o recolhimento de cotas do fundo. Para títulos de curto prazo, títulos com vencimento médio de até 1 ano, a alíquota do Come Cotas é de 20%. Para títulos de longo prazo, títulos com vencimento médio acima de 1 ano, a alíquota do Come Cotas é de 15%. Dá um exemplo aqui de Come Cotas para vocês. Então, a alíquota de IR até 180 dias, 22,5%. Vamos voltar aqui na tabela. Olha lá, o prazo de resgate até 180 dias, alíquota de IR, 22,5%. Então, é o que foi falado ali, alíquota de IR até 180 dias, 22,5%. Então, um título de curto prazo, com resgate no 5º mês. Então, a antecipação do Come Cotas deu 20%. Foi ali, né? Teve ali a antecipação através do Come Cotas, ali na alíquota de 20%. Aí, quando você for resgatar esse título, incidirá mais 2,5%, onde vai dar o total ali de 22,5%, obedecendo a tabela regressiva. Exceções do Come Cotas. Fundo de ações, onde o imposto de renda é 15% sobre os rendimentos, independente do prazo de resgate. Outra exceção é o fundo de previdência, tributado somente no resgate, de acordo com a tabela progressiva ou regressiva. Fundos imobiliários, onde o imposto de renda é na venda das cotas quando houver ganho de capital. Lembrando que nos rendimentos dos fundos imobiliários não tem imposto de renda, então você pagará imposto de renda só se você vender as cotas, se você tiver lucro com isso, ganho de capital. Fundo de renda fixa. 80% dos recursos tem que ser investido em ativos de renda fixa. Fundos DI. No mínimo 80% do patrimônio em ativos que acompanham o CDI. Fundos de crédito privado, 50% ou mais em títulos emitidos por empresas. Fundos multimercado, são os mais versáteis, podem envolver vários fatores de risco sem concentração. Os fundos de ações, onde no mínimo 67% do patrimônio tem que ser investido em ações. Os fundos cambiais, mínimo 80% do patrimônio investido em títulos atrelados ao mercado internacional. Fundos de previdência privada, que são os fundos VGBL e PGBL. Os fundos estruturados, que têm foco em determinados setores da economia. Fundo imobiliário, que reúne investidores interessados em investir em imóveis sem comprar um diretamente. ETFs e BDRs. ETF, Exchange Traded Funds, que são fundos de índices que tentam replicar os índices de referência. Então, como exemplo, temos aí o índice Bovespa, que é o BOVA11, e o índice SP500, que é o IVVB11. Então, quando você investe em um ETF, esses ETFs eles acompanham ali um índice de referência, como é dito ali. Então, você investindo no IVVB11, por exemplo, você estará acompanhando ali as 500 maiores empresas da Bolsa Americana, que é o índice SP500. As vantagens de você investir no ETF é a diversificação, a taxa de administração é baixa, então você tem um profissional, geralmente são profissionais capacitados que administram esses fundos, né? E então você consegue boas rentabilidades. A tributação, ETF de renda fixa, o imposto de renda é recolhido na fonte no momento da venda. Então, a tabela aqui
mostra as alíquotas, né, de imposto de renda. Período até de 180 dias, taxa de 25%. Entre 181 dias e 720 dias, taxa de 20%. Superior a 720 dias, taxa de 15%. ETF de renda variável, o imposto de renda é 15% por conta do investidor quando houver lucro na venda. Então, como calcular? Você vai pegar a venda líquida, que é o total das vendas, menos as taxas, subtraia do valor pago no ETF, que é o valor de compra mais as taxas. O resultado é igual a lucro ou prejuízo. No caso de lucro, recolhe 15% desse valor. E como que você faz para emitir a DARF e pagar essa DARF? Então você vai acessar o programa da Receita Federal, SICALC, vai colocar o código 6015, que é ganhos líquidos em operações em bolsa, preencha as outras informações que solicitar e conclui a emissão do documento. Você tem até o último dia do mês seguinte às vendas para a emissão da DARF e pagamento. BDRs, Brazilian Depositary Receipt, é um título negociado no Brasil que representa ações de empresas estrangeiras. Então, são certificados de ações emitidos e negociados aqui, mas lastreados em ações de empresas de outros países. Então, é um tipo de investimento indireto, pois o investidor ele não se torna diretamente acionista da empresa estrangeira, mas você tem acesso aos resultados financeiros e dividendos dessa empresa. É bom para a diversificação da carteira, com investimento global, sem precisar abrir conta em corretoras no exterior e sem preocupar com a conversão da moeda. Então aqui eu citei alguns exemplos, por exemplo, a Apple, se você quiser investir na Apple, aqui do Brasil, sem abrir conta em uma corretora lá fora, sem transferir também, sem fazer a conversão de real para dólar, né? Investindo diretamente aqui, você entra no home broker da sua corretora e procura lá pelo ticket AAPL34. Se você quiser investir na Amazon, AMZO34, Tesla, TSLA34, Microsoft, MSFT34, no Google, GOGL34, Netflix, NFLX34, Facebook, FBOK34, NVIDIA, NVDC34, entre outras. Aqui eu citei as mais famosas, né, as empresas mais famosas aí que temos, mas temos diversos outros BDRs disponíveis aí na B3. Como que funciona a tributação das BDRs? Ganho de capital na venda, diferença entre o preço de venda e o de compra. Então, para swing trade é quando você fica com aquele ativo por alguns dias. Então, você compra hoje e você não vende no mesmo dia. Você vende no dia seguinte ou alguns dias, semanas, meses, anos depois. Então, você tem aí a alíquota de 15%. Se for day trade, que é comprar e vender no mesmo dia, a alíquota é de 20%, sendo 1% na fonte. Então, no momento que você fizer a venda, você já tem 1% retido. Depois você tem que emitir a DARF e fazer o pagamento do restante. A tributação dos rendimentos. Lembrando que no Brasil, rendimentos aí, os dividendos de ações, os rendimentos de fundos imobiliários, você não paga, né? Por enquanto, você não paga imposto de renda. Lá fora é tributado. Então, com BDRs, você está falando aí de empresas estrangeiras, então temos aqui a tabela de tributação dos rendimentos. Rendimento mensal até R$ 1.903,98. Você está isento de imposto de renda. De R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65. Você tem uma alíquota de 7,5%. De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05, você tem uma alíquota de 15%. De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68, você tem uma alíquota de 22,5%. Acima de R$ 4.664,68, você tem uma alíquota de IR
de 27,5%. Criptoativos são aí as criptomoedas, são ativos digitais representados eletronicamente, que utilizam a criptografia para garantir a segurança das transações e a integridade dos dados. São armazenados e operados em redes descentralizadas como a blockchain. O que é uma blockchain? É uma tecnologia de registros distribuídos que armazena informações em blocos interconectados por criptografia, garantindo a transparência e a imutabilidade das transações. O registro de um novo bloco depende do anterior. Então, como o registro de um bloco depende do outro, do anterior, qualquer mudança feita ou tentativa de mudança em um bloco mudará também o outro. Então, por isso a segurança das transações, como é dito ali, e a integridade dos dados. Tokens podem representar ativos como propriedades ou direitos e são usados em plataformas de jogos, finanças descentralizadas, que são as DeFi. Tokens é o que estão pensando em fazer aqui no Brasil com o Drex. Então, o Drex vem para tentar trazer mais agilidade, né? O governo diz aí, o Banco Central diz que é para trazer mais agilidade, mais transparência, mais confiança, segurança nas transações. É uma forma também do governo captar mais, né? Através aí dos impostos. Pois vou dar um exemplo aqui. Como diz ali, ó, os tokens podem representar ativos como propriedades ou direitos. Então você pode pegar um imóvel, um carro, por exemplo, e tokenizar ele. Então ele vai se tornar um ativo digital. Supondo que você queira comprar o meu carro, por exemplo. Então eu falo para você, você me diz que vai pagar através do Drex. Então você transfere o Drex para minha conta, automaticamente o carro já vai para o seu nome e a parte do imposto já vai para o governo. Tudo isso de forma instantânea. Mesma coisa acontece com imóveis. Então hoje você tem que ir no cartório, é uma série uma série de fatores ali, o processo, né, bem demorado até. Então, com o Drex, você passa o Drex para a pessoa passa o imóvel para o seu nome, o imposto já é recolhido, tudo ali de forma instantânea para o governo. Então, outra coisa que o governo consegue evitar com isso é de você combinar com alguém para vender ali quando vai registrar, coloca num valor mais baixo para diminuir o imposto. Então, o governo conseguiria evitar isso. NFTs, que são tokens não fungíveis. O que é não fungíveis? Que não pode ser substituído por outro item igual. Então, representam ativos digitais únicos, como obra de arte. Uma obra de arte é algo único, você não consegue ter outra igual. Músicas, itens de jogos, então são utilizados para representar propriedades de bens digitais. Temos aqui stablecoins, que é moeda digital que une o mundo descentralizado das criptos com o ambiente regulado do sistema financeiro. Então são moedas com baixa volatilidade. As stablecoins têm seus valores vinculados a outros ativos, como dinheiro emitido por Banco Central, commodities ou mesmo outras criptomoedas, por isso são mais estáveis. E aqui eu trouxe alguns ETFs que temos hoje na B3 de criptomoedas. Então temos aqui o ASH11, BITH11, QBTC11, ETHE11. Então segue a mesma linha dos ETFs que eu citei anteriormente, o IVVB11, o BOVA11. Então se você quiser investir em criptomoeda, mas você não tem conhecimento, não quer investir de forma direta, de forma ativa, você pode entrar na sua corretora, escolher um ETF, como um sticker como esses aqui, e você estará investindo em criptoativos onde tem ali alguém gerenciando esses ativos para você e você pega a rentabilidade. Então aqui temos alguns exemplos aqui, ó, de rentabilidade, rendimento, aqui esse primeiro aqui.
o HASH11. Rendimento no ano até 23 de julho de 2024, 69,77%. A declaração dos criptoativos. Declaração de bens no ajuste anual. Se o investidor possuir mais de 5 mil investidos em um ou mais criptoativos. Então, se você possuir mais de 5 mil reais até 5 mil reais, você não é obrigado a declarar. Acima de 5 mil reais, é interessante que você coloque aí na sua declaração. Sei que há muitos questionamentos, né? Pois afinal a ideia das criptomoedas é você descentralizar o mundo das finanças, né? Foi para isso que surgiu. Ou seja, é para você não ter um governo ali te regulando. Porém, com o surgimento dos ETFs aí nos últimos anos, a compra de criptomoedas através de grandes instituições financeiras, os países começam aí a regular também esse mundo das criptomoedas. Então, por um lado, é bom que você tenha mais segurança, né? Você pode trazer mais segurança para o investidor. Afinal, com o avanço das criptomoedas, surgiram muitas criptos aí que não vale nada também. Então surge muita picaretagem, muita fraude, né? Então, para resguardar o investidor, isso é bom. Mas, como eu disse, vai no contra ali a intenção de criar a criptomoeda, que seria a descentralização. Então, a tributação de ganhos, quando o ganho de capital da venda superar 35 mil por mês. Então, ganhos abaixo de 5 milhões, tributa 15%. Entre 5 milhões e 10 milhões, taxado ali 17,5%. Entre 10 milhões e 30 milhões, 20%. Acima de 30 milhões, 22,5%. O recolhimento do imposto deve ser feito até o último dia útil do mês subsequente das vendas por meio de DARF. A emissão da DARF é daquela mesma forma que a gente viu. O que vai mudar é o código, né? Não coloquei aqui, mas posso colocar depois na descrição do vídeo. Ou deixe aí nos comentários, você que queira mais informações, deixe nos comentários aí que eu coloco lá. Se os ativos estiverem em corretoras no exterior, serão tributados a alíquota única de 15%, independente do valor. A isenção para ganhos de capital até 35 mil por mês são para operações com criptoativos realizadas no Brasil. Então é isso, pessoal. Espero que tenha gostado do vídeo, espero que tenha sido útil para você de alguma forma. E uma notícia boa é que no próximo vídeo começaremos a montar nossa carteira do zero. Então não perca o próximo episódio da série Investindo do Zero. E a partir de agora, todos os meses faremos os aportes aí, mostrando para vocês a escolha de cada ativo. O mercado atualmente está bem volátil, muita coisa acontecendo. As tarifas aí impostas pelo Trump, Banco do Brasil caindo demais, outras ações aí caindo também, muitas ações descontadas, muitas oportunidades. Então vamos ver isso e muito mais por aqui. Não deixe de assistir os próximos vídeos, não deixe de acompanhar o canal. E até a próxima.